A gente recebe agora aqui no estúdio o advogado e conselheiro federal da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraíba, André Cabral. Boa tarde, doutor André Cabral. Boa tarde, Hermes. Mais uma vez é uma honra estar aqui no Correio Debate. Né? E hoje parece que o tema é daqueles palpitantes. Exatamente. Vamos falar aí do impacto da inteligência artificial, porque a gente não esperava assim que chegasse rapidamente a pré-campanha. A gente não está nem na campanha propriamente dita. Na pré-campanha, o pré-candidato a prefeito de Santa Rita, Nilvan Ferreira, denunciou o uso de inteligência artificial por adversários, colocando uma frase, segundo ele, na boca dele, editando a imagem, o som, fazendo como se ele estivesse apoiando o adversário, elogiando o adversário. Como é que essa situação, na prática, ela pode se desenrolar na Justiça Eleitoral? Vamos lá, né? Primeiro, é como você disse, a velocidade que o mundo tem sido tomado pela inteligência artificial é tanta que muita gente não se dá conta, mas não existe mais ninguém nesse planeta que praticamente não sofra consequências diretas do uso da inteligência artificial. Então, o primeiro ponto é que, quando você disse chegou rápido, ela na verdade já está aqui, todos nós, na vida de todos nós. E nesse caso específico, e eu confesso que eu só tomei conhecimento do caso hoje, né, o que a gente vê é que é o clássico exemplo do deepfake, né, que seria, o nome fake já diz que é algo falso, e deepfake vem de uma expressão do deep learning, que é uma das camadas mais profundas da inteligência artificial, quando a máquina ela aprende com a quantidade massiva de dados e ela consegue reproduzir algo de uma forma tão verdadeira, né? Mas veja, não tem nada de verdade, senão não seria fake, mas de tão convincente, vou até substituir a palavra, que fica parecendo real. Então, parece pelos relatos, né, a acusação do candidato é essa, é que está circulando um áudio onde ele diz que nunca falou aquilo, onde nunca, né, e pelo contexto também da disputa eleitoral, o áudio também não parece ter uma lógica, né, tão clara, porque parece que ele apoia, ou não sei bem como é que foi o áudio, mas ele faz menções positivas ao concorrente. Né? Ele faz elogios da gestão do concorrente e faz menção honrosas ao oponente, né, na disputa eleitoral. Agora me coloca uma questão, porque como é que ele vai conseguir provar que aquilo não é ele falando perante a Justiça Eleitoral? Mas vou voltar à sua primeira pergunta. O que eu posso dizer, embora eu não sou especialista em direito eleitoral, mas tive a honra de andar com grandes especialistas como Arris Tagino, Marcelo Vai, que é Dizio Souto, então esse pessoal com certeza seria mais qualificado que eu para falar especificamente do direito eleitoral, mas como a nossa resolução desse ano do TSE, que foi feita para essa eleição, ela foi a primeira regulação praticamente da história de deepfake. A palavra deepfake, inclusive, está na resolução, isso é a primeira vez que a legislação incorpora essa linguagem tecnológica, né? Você tem claramente a vedação como propaganda antecipada, irregular, ilícita, propaganda ilícita. Então, se ficar comprovado que foi utilizado tecnologias, qualquer tipo, inclusive a inteligência artificial, para a criação de um conteúdo qualificado como deepfake, a resposta do nosso sistema eleitoral é não só passivo de multa, né, de responsabilidade através de multa, a multa eleitoral, como até mesmo a possibilidade de cassação de candidaturas, se mostrar que os candidatos estavam envolvidos nessa prática. Então, a investigação começa do ponto principal é descobrir a autoria, quem de fato produziu o conteúdo ou quem também disseminou o conteúdo, porque não é só, né, ilícito criar o conteúdo, é também, nessa perspectiva eleitoral, o impacto é muito grande por quem dissemina, propaga, espalha, né, aquela informação falsa. Verdade. Então, isso aí a gente entende que, se foi com a autorização do pré-candidato, que usou isso para tentar denegrir a imagem do opositor, pode ser motivo de cassação de registro, de impugnação de registro de candidatura. Se foi um assessor ou alguma pessoa, algum eleitor desse pré-candidato, aí poderia gerar multa, inclusive, para o candidato, para a candidatura. Eu, de fato, eu sou muito
ciente que minhas restrições na área eleitoral, eu não vou poder lhe dizer exatamente quando uma coisa é possível ou outra. Eu sei que há essa possibilidade de multa, e aí passa muito por essa questão da autoria em si, né, da verificação. Porque, assim, vamos também pensar de uma outra construção. Não dá para controlar milhares de pessoas, milhões de pessoas numa eleição. Exatamente. Então, você não pode punir o candidato por um ato isolado de um eleitor, mesmo que seja um eleitor declarado dele, mas seja um eleitor, digamos assim, eu vou usar uma palavra mais, né, mais até um pouco forte, mais radical, né? Um eleitor que resolve descumprir a legislação, achando que com isso vai beneficiar o seu preferido na disputa. Então, obviamente, que aí tem que ver como é que a jurisprudência do próprio Tribunal Eleitoral está entendendo os limites da responsabilização do candidato em si. Certamente, se o candidato for comprovado que ele tem envolvimento, aí a coisa muda de figura. Verdade. É por isso que eu acho que esse é o ponto que tem que ser muita cautela, porque também eu acho que a gente não pode também prejudicar, digamos assim, o sistema como todo, democrático, porque não dá para a gente responder por todo mundo. E no universo... Pegando especificamente Santa Rita, já é uma grande cidade, né? A gente está falando de mais de 100 mil eleitores, né, Santa Rita? Então não é fácil conter os ânimos numa disputa eleitoral. O que eu acho que é o que a gente tem que extrair desse caso que é emblemático é o ponto educativo. As pessoas têm que entender que a internet não é terra de ninguém. E isso é um mito lá atrás, que as pessoas simplesmente usavam a internet de forma aleatória, achando que não tem responsabilidade alguma. E hoje a gente não só tem legislação, como tem meios tecnológicos para também se chegar à responsabilidade dos envolvidos. Ok. Vamos fazer outra pausa no debate e a gente volta. Continua aqui a entrevista com o advogado e conselheiro federal da OAB Paraíba, André Cabral. Vamos continuar falando dos impactos da inteligência artificial nas eleições deste ano.